maior, uma margem maior, e repassaram isso muitas vezes para os preços dos consumidores finais. Algumas lojas virtuais estão com operações no Rio de Janeiro, algumas delas, e outras em São Paulo, mas a gente sabe que esse tipo de cobrança na origem faz com que essas empresas elas busquem locais onde ofereça uma menor tributação. Isso faz com que algumas se movimentem transferindo até mesmo seu centro de distribuição, fazendo o produto passear um pouco. Então, às vezes ele chega aqui em São Paulo, vai para outro estado e depois volta para o consumidor de volta, através desse meio. Digamos, ele cobra lá no Tocantins, ele vem para cá no centro de distribuição, e daqui ele vai para o consumidor. Exatamente. Tem um fato relevante com relação aos custos do varejista online. Observem que o varejo online ele já tem algum tempo no Brasil, mas que o back-office ele continuava sendo offline. Agora, em 1º de setembro, 54 novas atividades econômicas entram no SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, e passaram a emitir nota fiscal eletrônica. Então, o advento no Brasil da nota fiscal eletrônica traz para o berço natural do e-commerce o back-office desses lojistas. Então, nós estamos acreditando em um decréscimo também de preços em função do aumento da eficiência resultante do back-office financeiro da empresa, a entrada do SPED, que até o final de 2010, 100% das empresas deverão estar no Sistema Público de Escrituração Digital. Então, vai haver um encurtamento da distância entre o back-office de uma operação de loja online, que ainda era feito na forma tradicional, e agora você vai poder fazer todo o seu ciclo produtivo de forma eletrônica, atingindo aí a parte fiscal, tributária, contábil. Então isso, sem sombra de dúvidas, trará uma eficiência para aqueles players que já militam no comércio eletrônico, porque tira uma âncora, né, de um processo, são processos distintos, né? Na ponta eu opero eletronicamente, no meu back-office eu opero emitindo nota fiscal, colocando junto com o produto. Então o advento da nota fiscal eletrônica deverá dar uma competitividade aos players de comércio eletrônico. Então, em 1º de setembro, passa... 54 novos segmentos da economia passam a emitir obrigatoriamente no formato de nota fiscal eletrônica. E aí, em relação ao comércio eletrônico, quais... Várias empresas estão abrangidas, porque o SPED, ele atinge todas as categorias de forma escalonada. Ele começou com 9, o piloto foi feito com 9 empresas, né? Aí em abril nós tivemos mais 11 empresas, agora mais 11 segmentos específicos da economia. Agora, a partir de 1º de setembro, mais 54 segmentos, ou seja, como o comércio eletrônico ele permeia vários segmentos da economia, como aqui foi colocado, de livro, eletrodomésticos, serviços. Então, o advento da nota fiscal eletrônica vai permitir uma maior agilidade nas empresas. Até o final de 2010, que não é um prazo tão longo, 100% das empresas brasileiras estarão emitindo notas fiscais no sistema eletrônico, o que facilita a logística, né, de você ter que, da ponta emissora da nota fiscal até onde está o produto, né, o hub, onde você vai fazer a distribuição. Então, tinha uma logística aqui, um back-office que era feito ainda no formato físico. E isso desaparece até o final de 2010. Em relação a preço, você vai reduzir? Toda vez que você reduz custos, nós achamos que quando nós mitigamos os custos do comércio eletrônico e quando mitigamos os riscos, quer seja da fraude, quer seja do chargeback, nós terminamos reduzindo o preço da mercadoria, porque você tem um custo aí que é um custo do compliance, né? De você atender o consumidor da forma correta, com segurança. Então, toda vez que esses custos eles são reduzidos, isso se reflete no custo final do produto ao consumidor. Não sei se foi um ato falho, quando você estava falando antes sobre as notas da empresa, quando o Carrefour, será que esse 10,5 dia de projeção inclui o Carrefour aí? Nós não sabemos, talvez o Pedro é quem tem, em função do histórico da amostragem, é quem tem as melhores condições de plotar qual é o efeito da entrada de gigantes do setor, como o Carrefour, o Walmart, a própria fusão, aí, a própria compra praticada pelo Pão de Açúcar, em cima do ponto frio. Então, talvez, Pedro, você tenha isso de uma maneira melhor do que a Câmara Elétrica. Esse número, ele é um número que incorpora
um percentual já em cima de empresas que estão fora desse mercado, que venham a entrar. Não necessariamente Carrefour, mas qualquer outra rede que ainda não esteja presente. A gente sabe que para você montar uma operação virtual, você precisa de um tempo nunca inferior a 6 meses, entre 6 meses e 1 ano. Então, a gente não acredita que seja possível ainda a entrada esse ano pela própria velocidade de se montar uma operação virtual. Mas, de qualquer maneira, esse número é bastante assertivo em termos de histórico, quando a gente anteriormente já teve a entrada de outros e acompanhou o resultado. A demanda não só é de grandes players, mas a demanda sobre como empreender online, ela tem crescido tanto na Câmara Enet, principalmente nos primeiros 6 meses desse ano, que o nosso conselho tomou a decisão de investir na formação do profissional de e-commerce. Então, ainda este ano, entre outubro e novembro, a Câmara Enet estará lançando com sua própria marca um curso online, um curso de e-learning para a formação de profissionais de e-commerce, em função do aumento da demanda em todos os segmentos. E isso não se dá somente nos grandes players, ou seja, de pequenas empresas, de profissionais autônomos, ou seja, hoje um volume de demanda. O que nós tínhamos de reclamações de incerteza foi substituído no primeiro semestre deste ano por uma carência de conhecimento sobre como empreender online. Como a Câmara Enet reúne os principais players da economia digital, reúne também um acervo que possibilitará lançar com sua marca própria o curso de capacitação para que nós possamos capacitar o país, para aproveitar essa demanda relativa do comércio eletrônico. Eu acho que isso tem um forte impacto nas ações de governo, ou seja, nas políticas públicas na área da prestação de serviços online. O governo evoluiu muito em termos de serviços online e isso impulsionou principalmente o micro, o pequeno, o médio empresário em termos de capacitação para transações online. Isso tem gerado uma demanda que nos obrigou na Câmara Enet a redimensionar a nossa estratégia e esse ano nós começamos a focar isso na capacitação. Nós tínhamos muito foco, principalmente lá no MIS, na capacitação do consumidor. É como comprar online corretamente. E o foco, então, agora, os nossos investimentos estão se direcionando para o profissional, independente de onde ele trabalha. Ele pode trabalhar num grande conglomerado, como dentro da própria empresa tem crescido a demanda por pessoas que têm conhecimentos na área do e-commerce, então há uma demanda de pequenos, de grandes, de médio, e aí nos levou a redirecionar os nossos investimentos. Então eu acho que eventos como esse também poderão no futuro, e aí também eu digo poderão, que é o Pedro, que pode melhor aferir isso, refletir no desempenho do comércio eletrônico no Brasil. Oi. Voltando à descentralização, o crescimento dos pequenos e médios ele é pequeno, é grande, é um custo, e eu não posso fazer esse tipo de análise. O que os 50 perderam, necessariamente não foram para isso, não iam para isso. Para onde foram esses consumidores dos grandes perderam? Bom, na verdade o que acontece? Se você considerar o top 1 caindo, perdendo 5,5 pontos percentuais, ele está presente no top 10 também, certo? Se você faz uma diferença de um para o outro, você vai ver quem está ganhando espaço aí, tirando esse primeiro. Não sei se vocês entenderam a analogia. O top 50 é exatamente igual no Noctail, que é o que foi migrado. Então, exatamente. O que acontece? Você tem uma empresa, um grupo que perdeu 5,5. Esse grupo está presente também no top 10. Só que a diferença desse para esse, você tem a diferença dos 9 aqui. Se você perceber, quem está mais ganhando são esses 9 que estão junto presentes nesse top 10 aí. A competição está bastante acirrada dentro dessa faixa dos top 10. Eles perderam também. Na verdade, se você pegar... 36%. Não, se você fizer a diferença de 76,3 por 45 ali, você vai ver 34,8. Tirando esse cara desse, dá 34,8. Se você pega aqui do lado, dá 38,1. Ou seja, os 9 cresceram de 34 para 38. E amortizaram perdendo o primeiro. Amortizou perdendo o primeiro. Tá? Todos aqui ganharam, todos, exceto o primeiro. Só que ganhou mais essa faixa dos top 10 sem o líder.
Ou seja, a briga está bastante acirrada, o crescimento está bastante elevado dentro dessa faixa de top 10. E o crescimento dos pequenos é impressionante. Pequeno, o que acontece? A gente considera o long tail